O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a anistia se torna uma questão política. Ainda que os ministros não venham a público declaradamente falar o que pensam, mas em caráter reservado, convocou essa reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que 6 ministros participaram. E esses ministros temem consequências pessoais e patrimoniais, estão tentando algum tipo de mediação, algum tipo de diálogo, algum tipo de encontrar uma solução. Comecem logo a apressar essa anistia, porque vai ajudar muito o Supremo. Barroso começa a mudar o tom e já admite o Congresso aprovar a anistia. É isso mesmo. Uma fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, durante palestra fechada no Mato Grosso, foi interpretada por aliados do ex-presidente Bolsonaro como um sinal de que o STF pode considerar a possibilidade de não interferir ou reverter eventual aprovação de uma anistia ao ex-presidente, aos demais réus no inquérito da tentativa de golpe e aos condenados do 8 de janeiro. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a anistia antes de julgamento, porque o julgamento de Bolsonaro só é no começo de setembro, é uma impossibilidade, mas que depois se torna uma questão política. Vamos dar uma olhada no G1, porque está lá. Barroso disse o seguinte, abre aspas, do ponto de vista jurídico, a anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, não existe. Não houve julgamento nem condenação. A manifestação de colegas do Supremo sobre isso é por se tratar de uma questão jurídica, não se anistia sem julgar. Depois do julgamento, passa a ser uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Não estou dizendo que acho bom, nem que acho ruim, nem que deve fazer, nem que não deve. Fecha aspas. E ministros do STF criticam o relatório da PF para indiciar Bolsonaro. É isso mesmo. Os próprios ministros do STF criticaram o conteúdo do relatório da Polícia Federal usado para indiciar o ex-presidente Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro por coação na ação de um suposto golpe. A oeste, em caráter reservado, um membro da corte observou que a PF inseriu nos documentos conversas pessoais, sobretudo entre pai e filho, elementos desnecessários que não eram objeto do inquérito. Outro integrante do tribunal declarou à coluna que, em virtude desse ato da PF, a impressão que fica é a de uma tentativa de criação de um fato político para desgastar imagens, o que não é bom para qualquer investigação. Não adianta essa conversa de não, é querer ir para a Argentina, para lá. O povo não é bobo. Não adianta tratar o povo como um bando de idiotas, não é. Tem essa sabedoria subjacente aí do povo brasileiro que permite a ele saber quem é ladrão e quem não é, quem é espertalhão e quem não é, quem merece cadeia e quem não merece. Não adianta. Eu quero saber o seguinte, jornalistas respeitáveis dizem que o Brasil deixou de respeitar os direitos humanos. O que tem a dizer sobre isso os ministros acusados? O resto é conversa fiada. O Cauti, o nosso repórter Christian Costa, em Brasília, conversou em caráter reservado com alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, que inclusive criticaram esse relatório da Polícia Federal. A gente traz mais detalhes na coluna No Ponto, publicado no nosso site ainda hoje, Cauti. E olha, um dos ministros disse o seguinte, que essa revelação, divulgação dessas conversas pessoais, sobretudo entre pai e filho, são elementos desnecessários que não eram objeto do inquérito. Um outro integrante do tribunal disse o seguinte, que em virtude desse ato da Polícia Federal, a impressão que fica é de tentativa de criação de um fato político para desgastar imagens, o que não é bom para qualquer investigação. É o que a gente tem visto, né, Cauti, nos últimos dias, um desgaste do Supremo Tribunal Federal, um racha de parte ali de integrantes. A gente lembrou daquela reunião em que foi o presidente Lula que convocou essa reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que não teve adesão de todos os ministros, 6 ministros participaram, inclusive o ministro Edson Fachin foi a contragosto, era uma reunião para prestar solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, ou seja, desde aquela
daquela reunião a gente percebe aí um racha, ainda que os ministros não venham a público declaradamente falar o que pensam, mas em caráter reservado eles têm demonstrado aí descontentamento, incômodo em relação às decisões do Moraes. E sem contar a nota também, né, que foi soltada pelo Supremo Tribunal Federal, sem assinaturas dos ministros, nota que também gerou um forte mal-estar, porque teria sido elaborada e divulgada sem perguntar aos ministros o que eles achavam daquele documento, né? Claro que temos, né, um claro racha dentro do Supremo Tribunal Federal entre uma parte dos ministros que podemos chamar mais transistas, né, mais extremistas, os pasdaran, que querem ir contra os Estados Unidos. Alexandre de Moraes, Flávio Dino demonstraram esse tipo de comportamento, né? Beirando o ridículo, como aquela decisão de Flávio Dino, que disse que atos unilaterais estrangeiros não se aplicam no Brasil, senão depois de serem chancelados pelo Supremo, e francamente fez sorrir os juristas do mundo inteiro, né? Uma fragorosa risada, por sinal. E temos essa facção de extremistas, de pasdaran, que estão levando o Supremo em rota de colisão com os Estados Unidos, e temos uma parte que provavelmente é majoritária até no Supremo Tribunal Federal, de moderados, de ministros que percebem que há sim ilegalidades sendo cometidas nos inúmeros processos, iniciando pelo inquérito das fake news, né, pelo infame inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, aberto ilegalmente desde 2019 e jamais terminado, e esses ministros que também temem consequências pessoais e patrimoniais, estão tentando algum tipo de mediação, algum tipo de diálogo, algum tipo de tentativa de encontrar uma solução negocial, mas estão provavelmente sendo encurralados pelos extremistas que não querem nenhum tipo de solução alternativa. E essa divulgação, né, que a gente viu hoje, ilegal, de conversas pessoais, citando o ministro Gilmar Mendes, provavelmente é uma forma de tentar encurralar esses moderados e obrigá-los a se juntar aos extremistas. Agora, esta reportagem do Christian, né, é extremamente importante, que mostra plasticamente o que está acontecendo. O comentário que viria ainda há juízes em Brasília, né? Parafraseando a famosa frase, ainda há juízes em Berlim, ainda há juízes em Brasília. Se não fosse aqui, nenhum dos ministros do Supremo é juiz de carreira, tirando o Fux, e se não fosse que eles estão falando a obviedade, a absoluta obviedade. Então, o comentário que seria ainda há juízes em Brasília vai ser substituído por não estão fazendo nada além do que o seu dever de falar o óbvio, que esse vazamento é ilegal, é desnecessário, é um ato político e não jurídico e que tratora qualquer tipo de prudência jurídica e decência jurídica e seria condenado e condenável em qualquer sistema jurídico de um país normal do planeta Terra. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que a anistia antes do julgamento é uma impossibilidade jurídica. A declaração foi feita em palestra na Associação dos Produtores de Soja e Milho, realizada em Cuiabá, Mato Grosso. Segundo Barroso, abre aspas, do ponto de vista jurídico, anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, não existe. Não houve julgamento e nem houve condenação. A manifestação de colegas do Supremo sobre isso é por se tratar de uma questão jurídica. Não se anistia sem julgar. Depois do julgamento, passa a ser uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Não estou dizendo que acho bom, nem que acho ruim, nem que deve fazer e nem que não deve. Fecho aspas. E já o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse em entrevista exclusiva ao portal G1 que as ameaças do deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro, não vão alterar a sua maneira de agir. O parlamentar está nos Estados Unidos desde fevereiro. Vou trazer o que disse Hugo Motta, abre aspas. Eu não levo muito em consideração essas ameaças porque, primeiro, não funciono sob ameaça. Então, para mim, isso não altera nem o meu humor, nem a minha maneira de agir. Fecho aspas para o Hugo Motta. Diga, Augusto. Posso falar? Uma vez houve um grande diálogo curto
e a distância entre Ulisses Guimarães e o presidente Geisel. O presidente Geisel deu uma declaração, a oposição estava pedindo isso, aquilo, ela disse, eu não ajo sob pressão. Resposta do Ulisses, eu só ajo sob pressão. É sob pressão que o político age. Claro. Ele reage a pressões. Sim. Normalmente. Agora, vamos parar com essa mentira. Eu vi essa história. Só se pode anistiar depois de julgar. Foi julgado, por acaso, Franklin Martins, que virou ministro, que participou do sequestro do embaixador americano? Nunca. Ele nunca foi preso. A anistia chegou e ele nunca tinha sido preso. Então ele não passou nem pelo escrivão ali para cumprimentar, perguntar se tem café. Foi anistiado. A maioria não foi julgada, estava na clandestinidade. Sim. Outro, Dirceu. Viraram ministros, agora tem de... Mas é o Brasil, né? Cartorial. A Paula não fez nada, mas então eu preciso julgar, dizer que ela não fez nada, e aí eu anicio. Aí não precisa aniciar. Ou eu condeno e anicio. Quer dizer, precisa ser muito idiota para se preocupar com essas picuinhas aí. Comecem logo a apressar essa anistia, porque vai ajudar muito o Supremo. Pois é, a anistia de 79 tinha várias pessoas que não foram julgadas. Mas muitos. Algumas não tinham nem acusação formal. Exatamente. Pela lógica do regime opressivo, o sujeito já fugia, já vivia na clandestinidade, porque saberia que, se fosse pego, seria acusado formalmente. Exatamente. Uma vez que veio a anistia, nada disso é crime, está todo mundo vivendo normalmente e o Brasil recuperou. Não sei de onde o Barroso tirou essa ideia. Incrível, Barroso, um homem cheio de ideias. Eles só lidaram com papéis, essas coisas, para pedir bolsa anistia. A bolsa ditadura, só. O resto não teve nenhuma formalidade dessas, não. E o estrategista de campanha de Donald Trump, Jason Miller, criticou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal. Miller escreveu na rede social X, abre aspas, Alexandre de Moraes cometeu um grande erro aqui. Agora o mundo inteiro verá que Moraes é simplesmente um aspirante a ditador de terceira categoria, disposto a destruir a democracia e prejudicar o povo brasileiro em busca de poder pessoal. Alexandre de Moraes é realmente o rei louco. Fecho aspas. Consta, declaração aí bastante forte de Jason Miller, que tem acompanhado muito de perto, né, a política brasileira e todos os abusos do judiciário. Ele que é uma pessoa muito próxima ao presidente Donald Trump. Isso é o que mais chama atenção, né, nessas postagens que se tornaram muito frequentes. Vários do entorno próximo de Trump estão muito atentos ao que acontece no Brasil. Não passa um dia sem 2, 3 menções ao Alexandre de Moraes, a situação do país. Eles estão com uma lupa sobre o Brasil, né? Então, isso mostra que eles não vão recuar, né? Pelo contrário, o Jason Miller sofreu na pele aí também, né? O que é ser alvo do Alexandre de Moraes. Para ele pode ser uma coisa mais pessoal, mas, de novo, todo dia tem publicação nas redes sociais de gente muito próxima de Trump, gente da alta hierarquia de comando dessas decisões todas, comentando o que nós comentamos aqui na Oeste Sem Filtro. Então, eles estão bem informados, eles estão atentos e eles estão prontos para aumentar o uso do arsenal que eles têm à disposição. Por enquanto, eles deram alguns tiros pequenininhos de alerta, mas, pelo visto, a elite brasileira ainda finge que não entendeu o recado, que é uma questão comercial, que vai ser discutida ou algo assim. Eu só discordo, talvez, que rei louco pode ser, mas eu acho que ele está mais para aquela rainha de copas, né, da Alice, porque ele quer o tempo todo degolar gente. É uma certa obsessão com a degola de inocentes. Então eu colocaria mais como rainha de copas. Bom, e o Banco do Brasil bloqueou um cartão de crédito internacional do ministro Alexandre de Moraes e ofereceu um novo cartão da bandeira Elo, controlada por bancos brasileiros. A instituição não se pronunciou sobre o bloqueio.
Outros bancos também evitaram comentar, alegando sigilo bancário. Piotr, a informação que nós temos ali apurando em bastidor é que o ministro Alexandre de Moraes teria conta apenas no Banco do Brasil, onde inclusive ele recebe o salário como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ontem nós trouxemos essa informação de que havia um bloqueio de cartão de crédito, mas ainda não sabíamos qual era a instituição. Hoje temos a informação que foi o Banco do Brasil, que essa semana teve uma queda na Bolsa de Valores das ações do Banco do Brasil, chegaram a cair 6% não se recuperou ainda. Ainda não se recuperou? Não, hoje acho que estava caindo 0,66, é uma oscilação negativa, não é exatamente uma grande queda, mas não se recuperou daquilo. O caso é que eles estavam em dúvida se a lei chegaria. Essa é uma carteira, é uma bandeira americana de cartão de crédito que o Banco do Brasil, pela sua preocupação com a legislação internacional bancária, falou, eu não posso manter esse cartão. Qual, Piotr? Provavelmente Mastercard. Tá. Que, na verdade, no Brasil, as duas bandeiras mais comuns são Visa e Mastercard, as duas são americanas. Era o que a gente estava anunciando lá atrás, que essas empresas iriam fazer cumprir. Provavelmente alguém do Mastercard, se for esta a bandeira, avisou, não pode mais estar entre os clientes de Mastercard. Você é cliente do banco e também da bandeira Mastercard, né? Ou do Visa, seja lá qual for. A Elo, que teoricamente, aí, segundo informações, foi oferecida a ele, foi um cartão criado, se não me engano, os 3 bancos, acho que é Caixa Econômica, Banco do Brasil e Bradesco, que criaram lá atrás uma nova empresa de cartão. Essa essencialmente brasileira, que em tese não negocia, não é usada lá fora. Mas ainda assim, o Banco do Brasil, ao manter a conta do Alexandre de Moraes, pode ser chamado a responder por que ele está dando espaço bancário, mesmo no Brasil, sendo que o Banco do Brasil pode vir a ser sancionado nos Estados Unidos, como ontem o doutor Aragão nos explicou aqui. Mas isso já é um sinal. O banco deixou muito claro, a nota do Banco do Brasil ontem, eu li um trecho, dizia o seguinte, seguimos toda a legislação brasileira, claro, está no Brasil, e também e vivia em conformidade com a legislação internacional. A legislação internacional, nesse caso, é Basileia, né? A lei da Basileia, a questão da Basileia, o sistema SWIFT na Bélgica e, especificamente, a legislação americana, porque o BB Américas está lá. O fato do ministro Alexandre de Moraes e as discussões, a Magnitsky vale ou não, esse é o assunto do Supremo, né? Que fez o Flávio Dino se manifestar e derrubar a cotação dos bancos aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Se a lei Magnitsky podia ser aplicada ou não, se a legislação brasileira estava acima ou não. A questão é que, até agora, o ministro do Supremo, nem o Alexandre de Moraes, nem outros ministros, e tampouco o Supremo como entidade, se preocupou em dizer por que eles têm um ministro que foi acusado gravemente e condenado, porque a lei já foi aplicada nesse aspecto, por grave violação dos direitos humanos. Eu tenho um ministro do Supremo que, sim, está ao lado da escória mundial, acusado claramente de violar os direitos humanos. E a explicação que deveria ser dada, inclusive pela imprensa amiga do Supremo, que fica toda hora poupando, é por que então os americanos chegaram a essa conclusão? Vão ter que se lembrar que o Clesão morreu na cadeia, sob tutela do Estado, em que o Alexandre de Moraes não respondeu ao entendimento da própria Procuradoria-Geral da República que ele poderia responder em liberdade, em casa, prisão domiciliar, ou seja, mas fazer o tratamento fora da cadeia. Não analisou a tempo e o Cleston morreu. Eu tenho um preso, custodiado pelo Estado, dentro dessa vara criminal do Alexandre de Moraes, né? Vamos usar essa expressão, que morreu. Então, ele tem que responder por isso. Nunca houve nenhuma declaração do ministro Alexandre de Moraes sobre isso. Nós cobramos aqui. A imprensa internacional, como lembrou Augusto, está cobrando isso, ao descrever o Supremo como um violador, com uma tentativa de criar uma ditadura no país, um ministro que está acima de tudo. Ou seja, quantos outros casos, por exemplo, o caso da Débora também, da Débora dos Santos, mas também a da dona Vildete, se não me engano. Qual é a justificativa de manter essas pessoas presas? Eu vi uma notícia hoje, a justiça condenou um sujeito que traficava armas para uma organização criminosa, 8 anos de prisão. Traficar armas por uma organização criminosa no Brasil ligada ao narcotráfico, 8 anos. E aí eu tenho a Débora com 14 anos confirmada, 14 anos, sem antecedente criminal e sem poder usar do benefício que o Supremo entende como justo, porque criou jurisprudência de que ela deveria responder e agora cumprir a pena completamente absurda e deslocada do próprio direito brasileiro, mas em sua casa, ou seja, prisão domiciliar. O que foi concedido a mulheres corruptas.
o que foi concedido à mulher de traficante, a traficantes mulheres, porque ela tem filhos até 12 anos. Essa é a razão do Alexandre de Moraes ter sido sancionado. E o Supremo até agora não se manifestou sobre esse assunto, ou nem a parte da imprensa amiga, ou toda, por exemplo, o que pensa o grupo de direitos humanos da OAB sobre isso? Eu tenho um ministro do Supremo sancionado, porque alguma resposta eles precisam dar, porque esse é o fato. Se a Magnitsky vai ser aplicada ou não, a gente está vendo, começa a ser aplicada. Se essa era a única dúvida, já começou a ter resposta. Mas, de novo, por que o ministro não responde? Ele disse na entrevista dele a Reuters que ele imagina que o trabalho da diplomacia brasileira pode reverter essa decisão ou que talvez alguma outra coisa aconteça, questionar isso na justiça americana. Mas, ao questionar isso aí, ele vai ter que explicar por que o Clérison da Cunha morreu custodiado pelo Estado e ele não respondeu à alegação, ao entendimento da própria PGR. Entre outros casos, porque a aplicação da sanção não foi à toa, não é do nada e foi fundamentada. Os americanos deixaram isso muito fundamentado. Ontem o doutor Aragão disse a Magnitsky é aplicada em 2 casos, provavelmente um dos 2. Ou corrupção generalizada, que não há nenhuma informação sobre isso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, ou violação de direitos humanos. Bom, então alguém precisa explicar. E tem o caso do Felipe Martins também. O caso do Felipe, claro. Eu vou dar aqui o chamado serviço, que a gente fala no jornalismo, né? Vão achar que é deboche, mas não é. Eu posso adiantar que o Fasano não aceita o Elo e o sujinho da Consolação aceita. Eles usam onde quiserem, é serviço, hein? Não é brincadeira, não. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.